Êxodo 34, versículo 6. Amém? E o Senhor passou diante dele, e ele clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em misericórdia. E o Senhor passou diante dele, e ele clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, compassivo, paciente e grande em misericórdia e verdade. Aleluia. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, e é desejo, Pai nosso, aqui nessa noite, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nós sabemos que não saímos de nossas casas em vão, à toa. Se estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe a esta casa de oração, para juntos, ó Deus, sermos fortalecidos pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, que o teu nome seja santificado no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Ao longo desse mês de março, e hoje é 30 de março, né? Nós falamos aí aos irmãos, e esta será ainda a última mensagem desta série, sobre o Deus que cuida de você, amém? Nós estamos vendo aqui durante esse mês, sobre um Deus que cuida de nós. Entre tantas coisas que nós devemos fazer e obedecer, nós não podemos esquecer que o Senhor cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Não se esqueça disso jamais, que é Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de você. Às vezes nós vamos servindo a Deus aí dentro de uma obrigatoriedade, pensando apenas naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? Pensando apenas no temor, que não devemos parar de pensar jamais, e às vezes esquecemos daquilo que Deus pode fazer por nós. E a mensagem de hoje é o seguinte: o Deus que se revela através de seus nomes, né? Então hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Por que nós vamos falar sobre os nomes de Deus na série de mensagens do Deus que cuida de nós? Porque todas as vezes que Deus fazia uma proeza, seja no Antigo ou no Novo Testamento, Ele se revelava àquela determinada pessoa de acordo com seu feito. Então conhecermos os nomes de Deus vai mostrar para a gente como que Deus pode agir de maneiras significativas em nossas vidas, e como Ele é o Deus que faz essas coisas. Então hoje nós vamos falar sobre o nome de Deus. Quando nós falamos sobre o nome de Deus, nós precisamos entender do momento aonde Deus ganhou um nome. Porque até o livro de Êxodo, capítulo de número 3, não havia um nome próprio, destinado e definido para Deus. Não havia um nome próprio. Somente quando Israel foi sair do Egito, pelas mãos de Moisés, e chegaram ao deserto, houve então a necessidade e a curiosidade do povo de Israel em ter um nome para chamar Deus, né? Antes disso, Abraão, Isaque e Jacó chamavam Deus por outras expressões que estavam relacionadas à sua ação. A expressão mais usada antes de Deus ter um nome no Antigo Testamento era Adonai, que dá uma referência ao Senhor Criador de todas as coisas. Essa palavrinha Adonai, ela se tornou tão forte que todas as vezes que um judeu copiava a palavra Adonai nas páginas da Bíblia ou nos pergaminhos, né, nos papiros daquela época, ele usava a palavra Adonai em caixa alta, né? Ele colocava todas as letras maiúsculas, ou arrumava alguma característica, lá no comecinho do hebraico não tinha maiúscula, nem minúscula, nem caixa alta, ele arrumava formas de destaque para essa palavra, para informar que Adonai é Deus. O João Ferreira de Almeida, na tradução da sua Bíblia para o português, né, em 1860 aproximadamente, ele teve esse cuidado
de deixar os momentos onde aparecia a palavra Adonai em caixa alta. Se você tiver a Bíblia normal, as letras estão maiúsculas e minúsculas, e onde aparece Adonai, está em caixa alta, né? O João Ferreira de Almeida teve esse cuidado, o que é uma coisa muito positiva. Quando chega-se em Êxodo capítulo 3, na saída do povo de Israel do Egito e entrando no deserto, o povo começa a questionar Moisés, perguntando para ele: Adonai é Deus, mas qual é o nome de Adonai? Talvez eles perguntavam: o Senhor tem um nome, Moisés, mas qual é o nome do Deus que está nos tirando do Egito e está nos levando para o deserto? E aquilo começou a ser insistente para Moisés. O texto bíblico para nós é muito rápido, mas Moisés vai chegar diante de Deus após uma insistência. E aí, após insistir, Moisés vai diante de Deus e fala: qual o seu nome? Aí Deus, entre aspas, fala para Moisés assim: eu sou Adonai. Eles estão falando certinho. Eu sou o Senhor de Abraão, Isaac, Jacó, eu sou Adonai. Não, Senhor, eles não querem te chamar de Senhor, eles querem um nome. Isso porque no Egito os deuses tinham nomes. E aí é como se eles estivessem servindo a um Deus sem nome. E aí em Êxodo 3,14, após a insistência de Moisés, Deus vira para Moisés e fala assim: diga ao povo que eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Aí nós temos um grande problema quando Deus usou essa expressão para falar a Moisés. Porque o que Deus quis dizer para Moisés é justamente isso: eu sou o que sou, Ele é, tudo está nele, um nome não define. Visto que nomes são características, principalmente no Antigo Testamento, todo mundo recebia um nome de acordo com a sua característica. E Deus já tinha nomes característicos por suas ações, até Êxodo 3,14, nós vamos ver aqui. Então, o que Deus quis dizer é que Ele era. O eu sou o que sou abrange tudo o que Ele é, né? Deus não falou assim: eu chamo nome X. Ele falou assim: eu sou. E aí, quando Moisés externou essa expressão ao povo de Israel, eles literalmente tomaram isso como o nome de Deus. E o judeu, ele é tão preocupado com essas questões de temor ao Senhor, que os judeus excluíram, isso mesmo, eles excluíram do seu vocabulário o conjunto de letras que formam a frase: eu sou o que sou. Eles achavam, eles viram, melhor dizendo, que Deus era tão poderoso, e se Ele falou que o nome dele é eu sou o que sou, eles pegaram essa frase e excluíram do seu dicionário, para não correr o risco de falar essa frase em vão, e devido ao tamanho do Deus que estava tirando eles do Egito para a liberdade no deserto, eles excluíram. O fato deles terem excluído essa expressão eu sou o que sou, não dá para nós, hoje, logo depois de Moisés, não dá mais para saber qual era o conjunto de letras, de sílabas, que formavam essa frase eu sou o que sou. Qualquer nome que qualquer religião atribua a Deus estará errado, porque esse conjunto de letras, de frases e sílabas, por temor, o judeu excluiu do hebraico. Não existe. Por temor, por respeito ao nome de Deus, eles acharam que aquilo nunca mais poderia ser pronunciado. E aí, para que o texto não ficasse ao vento, e nem o povo, sobre o nome de Deus, eles separaram 4 letras para caracterizar o nome de Deus dado em Êxodo 3,14. As 4 letras são YHWH. Se nós formos lermos essa expressão, nós leremos Iavé. YHWH. Foi a expressão que substituiu a palavra original. Havia uma palavra original, eu sou o que sou. Essa palavra original foi excluída do dicionário, e YHWH foi colocada no lugar, que significa Iavé.
passar do tempo, nós cometemos alguns erros, principalmente no português, com essa palavra, né? Talvez um testemunho de Jeová bate lá na sua porta, começa a falar para você que você chama o nome de Deus errado, e que você deveria chamar Deus de Jeová, né? Falando que o nome de Deus é Jeová. Só que o nome de Deus não é Jeová, porque na expressão, embora tenha som de vogal, não tem vogal. Não, no hebraico não tem vogais, no hebraico não tem J. O nome de Deus verdadeiro não seria Jeová. Se nós queremos chamar pelo nome colocado pelos judeus lá no período mosaico, que foi o tetragrama substituído, né? Que foi a palavra substituída pelo eu sou o que sou, nós chamaríamos então Yahvé. Se você pegar uma Bíblia judaica, eu tenho o Novo Testamento judaico, e aí na Bíblia judaica e no Novo Testamento judaico há esse cuidado de mencionar o nome de Deus da maneira correta. Se você for querer chamar Deus do Antigo Testamento da maneira correta, qual é o nome de Deus? Yahvé. Esse é o nome do Senhor deixado para nós lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Ou seja, até o testemunho de Jeová está errado. Se fizer um estudo aprofundado com o testemunho de Jeová, você vai conseguir provar para ele, com essas palavrinhas que eu estou falando para você, que ele está chamando o nome de Deus errado. Porque o Jeová é uma transliteração do texto, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. A variação da palavra fez chegar Jeová para nós. Mas se nós queremos o nome de Deus é Yahvé. Pastor, isso significa que quando eu vou orar, eu vou chamar por Yahvé? Abre um parêntese. Não. Por que não? Porque nós não estamos mais no Antigo Testamento. E agora, de acordo com Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, a qual, ao nome de Jesus, se dobrará todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e proclamarão que Jesus Cristo é o Senhor, é Adonai. O jogo de palavras de Paulo aqui é muito importante, porque Paulo está colocando o nome de Jesus e professando que Jesus é Adonai, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou orar e vou chamar Yahvé. Não tem nada errado. Obrigatoriamente você tem que chamar Yahvé? Não. Se formos falar a título de obrigação, obrigatoriamente nós temos que chamar Jesus, que é Adonai, para a glória de Deus Pai. Outra verdade que o testemunho de Jeová não acredita, que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então, até porque também João 14 vai dizer para nós, que tudo quanto pedimos ao Pai, a Yahvé, a palavra que Jesus usa no Novo Testamento judaico é Yahvé, tudo quanto pedirdes a Yahvé, em meu nome, disse Jesus, crendo, recebereis. Então no período da graça, na época da igreja, o nosso Deus é Jesus. Por isso que tudo que você fala em nome de Jesus. Por isso que tudo que você pede em nome de Jesus. Porque agora tem um nome mais lindo, mais doce, que é sobre todo nome. É o nome sobre todos, o nome de Jesus. Fecha parênteses. Voltamos ao Antigo Testamento. Então o nome dado a Deus em Êxodo capítulo 3 é Yahvé, YHWH, que substituiu a expressão que fora excluída, que ensinava aos judeus o eu sou o que sou, por causa de respeito, certo? Pastor, mas e essa palavra? Ela sumiu. Nós agora temos o Yahvé, né? E aí o judeu vai chamar o Abraão, Isaac, o Jacó, vai se lembrar de Adonai. Ao longo da história bíblica, não são esses os nomes que eu quero chamar a atenção aqui ainda. Nós temos, por exemplo, uma das primeiras manifestações de nomes dadas a Deus na Bíblia, está em Gênesis 17:1, que é quando Deus se revela a Abraão como El Shaddai. A palavra El Shaddai significa o grande Deus Todo-Poderoso.
né? Nós definimos como Deus Todo-Poderoso, mas a palavra diz, El Shaddai significa o grande Deus Todo-Poderoso. Deus se revelou a Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nas terras de Abraão havia um Deus para cada coisa. Assim como no Brasil. No Brasil tem um Deus para cuidar dos olhos, um Deus para cuidar do trabalhador, um Deus para as crianças, um Deus para as mães, um Deus para os pais. Tem um Deus para tudo. Um Deus para quem não arruma namorado. Tem Deus para tudo. Nas terras de Abraão era da mesma forma. Havia um Deus para cada coisa. O Deus que se revela a Abraão fala assim: eu sou Deus de todas as coisas. Eu sou o que tem todo o poder. Quando Abraão pergunta quem é que está chamando, a quem ele está seguindo, Deus meio que responde para Abraão assim: eu sou o grande El Shaddai. É interessante porque esse nome, El Shaddai, ele perpetuou, acho que por ter sido dado a Abraão, por toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Lá em Apocalipse aparece o Deus El Shaddai, para mostrar que era o mesmo Deus de Abraão. E em grego, porque em hebraico é El Shaddai, né? Em grego é protocrator, que tem o mesmo significado, o grande Deus Todo-Poderoso, que aparece de Gênesis 17:1 até o Apocalipse. Então nós precisamos entender o seguinte, que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, né? Você serve um Deus que pode tudo. Talvez lá no catolicismo você estava acostumado a, quando tinha um determinado tipo de necessidade, buscar por determinado santo. Agora não, você serve um Deus completo. Todo o poder está nele. E eu não posso deixar de apontar o El Shaddai para Jesus, porque em Lucas 19:10, essa referência eu não separei, estou indo aqui pelos meus conhecimentos e minha memória é fraca. Lucas 19:10, Jesus diz assim: porque a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós servimos a um Deus que tudo está nele, todo o poder, toda a glória, toda a majestade está presente nele. Nós não precisamos de um Deus para cada coisa. Nós servimos a um Deus e todo o poder está nele. Os nomes que a Bíblia aponta para Deus são relacionados às suas ações. Principalmente no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se manifestava através de uma ação, ele recebia um nome característico, não um novo nome. Esse nome característico era atribuído a ele. Precisamos lembrar as ações de Deus reveladas através dos seus nomes. Ao longo da história, então, nós temos o El Shaddai, nós temos o Adonai, que eu já mencionei para você, é o Senhor. Deus é chamado de El Elyon, que significa Deus Altíssimo. El Olam, o Eterno. El Roi, que é aquele que vê. E El Gilbor, que tem o mesmo significado do El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso. Esses são nomes dados a Deus em orações, em alguns momentos que algum homem de Deus ou mulher de Deus quis proferir a grandeza e a majestade do Senhor, ele usou esses nomes que eu mencionei. O Deus que se revela através dos nomes, aparece primeiro em Gênesis capítulo 2, já que o Cícero está lá no computador, vou pedir ele para abrir para a gente. Gênesis capítulo 2, versículos de número 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Primeiro 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Volta no 16, Cícero. Essa expressão no original, e o Senhor Deus deu-lhe essa ordem,
essa expressão Senhor Deus, no Antigo Testamento, é Elohim. A palavrinha Elohim, então vai trazer para nós o significado de o Senhor Deus. Adonai era o Senhor, Elohim, o Senhor Deus. Eu gosto muito de outra expressão, aonde aparece Elohim, né? Que é no princípio. O texto em hebraico, eu não sei muito de hebraico, embora tenha estudado, eu falo assim de cor, né? Porque o hebraico que a gente aprende de seminário é para tradução, não para pronúncia. Mas tem uns textos que a gente guarda, né? Gênesis 1:1 é o principal deles. O texto em hebraico fala assim: Bereshit barat Elohim, no princípio criou Deus. Essa expressão Elohim significa Senhor Deus, é um nome de Deus. Nós vamos ver homens antes do dilúvio, e Noé também depois do dilúvio, chamando Deus quando eles iam orar de Elohim, mostrando que este era o Deus a quem ele servia, né? Então quando nós falamos das manifestações de Deus em torno dos seus nomes, a quem você serve? Você serve ao Senhor Deus. No Novo Testamento você serve a Jesus. Gênesis 22, versículos 13 e 14, Cícero, por favor. Gênesis 22, versículos de número 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor proverá. Essa se tornou, embora seja uma expressão que apareça apenas no dia do sacrifício de Abraão, se tornou uma expressão muito comum para o nome de Deus, Yahvé Jireh, né? Na nossa tradução latina, Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. Nós servimos a um Deus, nós servimos ao Senhor Deus, a Elohim, nós servimos a Adonai, nós servimos a Jesus, e esse Deus, com nomes diferentes, não ações, mas nomes diferentes, dados pelas suas manifestações, ensinam para nós que esse Deus é o Deus da provisão. O Deus que você serve vai prover para você na hora que você mais precisar. A provisão dele chegará. Eu não gosto de deixar de olhar para o texto de maneira literal, porque é muito bom e nós podemos fazer isso, olhar para o texto Jeová Jireh e entender que o nosso Deus provê o recurso quando não tem dinheiro, né? Você está lá passando um momento sem dinheiro, você fala assim: ô Jeová Jireh, me ajuda. Ô Senhor, provê na minha vida, né? E aí chega lá a provisão, você faz igual a Abraão: Jeová Jireh, que Deus proveu, aleluia, maravilha. Mas a literalidade do texto nos ensina principalmente que Deus provê o sacrifício. Às vezes você não está tendo como servir ao Senhor, e Ele vai te dar forças, Ele vai prover meios para que você o sirva. Nós sempre olhamos para esse texto pensando no Deus que manda o recurso quando nós não temos. E quer dizer isso mesmo, Ele manda o recurso quando nós não temos. Mas nós não podemos deixar de olhar para o texto de maneira literal. O Deus que provê o recurso para que nós possamos servi-lo. Se você vai servir a Deus, Ele vai prover o recurso para você. Mas como nós estamos falando de um Deus que cuida de nós ao longo desse mês, se lembre que o Deus que você serve é o mesmo Elohim de Abraão. E Ele é o Deus da provisão. No Novo Testamento, Ele proveu alimento para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar tão grande multidão, porque Ele é o Deus da provisão. Ele provê. Ele proveu a farinha da tigela da viúva. Ele proveu o azeite da botija da outra viúva.
Ele é o Deus que multiplica os recursos. O Deus que nós servimos não permitirá que vivamos em escassez. Ele é o Deus da provisão, o Deus que cuida de nós. Eu lembro quando eu fui roubado em Belo Horizonte, no assalto que eu tive lá no Alto Veracruz. Quando eu voltei para casa, e eu tinha um tio, na época ele era presidente estadual da Deus é Amor. Aí ele ficou sabendo que eu tinha sido roubado, né? Meu irmão contou para ele, meu irmão morava com ele na época, aí ele mandou me chamar. E aí eu, antes de ir embora, voltar para Belo Horizonte, eu passei na casa do meu tio, ele me deu uma bolsa, cheia de camisa e calça. E como ele ocupava assim um alto patamar, né, na igreja, era só roupa boa naquela época. Era o que tinha de primeira linha. As roupas eram melhores do que a que o ladrão tinha me roubado. Quando eu pensei em voltar para casa, eu pensei, Senhor, mas eu não tenho nem roupa para vestir para me voltar para Belo Horizonte. Deus proveu. Deus proveu, nosso Deus provê, irmãos. Ele provê às vezes de situações que nós não esperávamos. Às vezes de onde você não imagina que viria o recurso vem porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Aleluia. Cícero, abre para nós aí Êxodo, capítulo 17, do versículo de número 8 até o 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outreiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou Arão e Hur, e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram com mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. No momento de uma das principais guerras de Israel, ainda no deserto, essa guerra aqui ela é marcante, porque Deus promete exterminar o nome de Amaleque, e não haviam chances de Israel vencer a batalha. Esse povo era escravo no Egito, eles não sabiam guerrear, eles não sabiam desembainhar a espada, eles não estavam preparados para a guerra. Mas na hora que eles chegam no campo de batalha, Deus dá a vitória. A autoridade de Deus era representada pela vida de Moisés. Enquanto Moisés estava com mãos levantadas, o povo vencia. Quando Moisés abaixava as suas mãos, o povo perdia. Até que eles arrumaram um jeito de Moisés ficar com a mão levantada até o pôr do sol, e Josué venceu a batalha a fio de espada. Quando isso aconteceu, eles reconheceram que quem deu eles vitória nessa batalha foi Deus. Quando ia-se para a batalha, levava-se na frente da batalha uma bandeira com um escudo, com o emblema do país que estava em guerra. Isso é uma coisa tão marcante para Israel, que quando Davi assume o exército de Israel, ele põe o seu nome na bandeira de Israel para ir para a batalha. Porque Deus era tanto com Davi, que os outros povos temiam o nome de Davi.
Então, o nome de Davi foi para a bandeira. A bandeira de Israel é uma bandeira branca com 2 faixas azuis e uma estrela no meio. Aquela estrela é chamada estrela de Davi. O D em hebraico é um triângulo, apontando para o Oriente. O Davi, e na Bíblia o Davi é com 2 Ds, né? No hebraico é David. Pegou as 2 letras do seu nome e entrelaçou, formando a bandeira de Israel. O nome de Davi está na bandeira de Israel até os dias atuais. De tão temível era esse nome, de tanto que Deus era com ele. E aí quando ia para o campo de batalha, ia a bandeira na frente. Nesse dia aqui ainda não tinha Davi. Nesse dia aqui Moisés não era guerreiro. Foi a primeira batalha que Josué comandou à frente do exército. Quem foi a bandeira que o povo inimigo temeu naquele dia? Elohim, o Senhor, Yahvé é a nossa bandeira. Jeová Nissi, Yahvé Nissi. Sabe o que eu aprendo com isso no Deus que cuida de mim? É Deus que vai à frente das suas batalhas. Quando surge uma guerra, você não vai sozinho. Deus vai com você nessa peleja. Eu não sei qual é o tamanho do seu desafio, mas coloca o Senhor na frente como sua bandeira. A vitória será certa sobre a sua vida. Abra para nós aí, Cícero, Êxodo 15, versículo de número 26. Esse aí também ficou bastante conhecido. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que for reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, Adonai, Adonai Rafá. Nós conhecemos como Jeová Rafá. O Senhor é quem te sara. É a manifestação de Deus ganhando nomes que caracterizam a sua ação. Presta atenção, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se atento guardares os mandamentos que hoje te ordeno, eu serei o Deus que te sara. Não sei qual enfermidade você pode estar enfrentando, mas vai obedecer o que a Bíblia tem para você, e Deus vai te sarar. Se Ele não te sarar é porque Ele tem propósito, mas o texto ali está dizendo para nós: se atento ouvirmos os seus ensinamentos, Ele é Yahvé Rafá. O nosso Deus sara, Jesus sara. Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. É claro, é evidente, que a principal enfermidade que foi levada sobre Ele naquela cruz do Calvário, é a enfermidade do pecado, da maldição, da desobediência. Mas isso não quer dizer que Ele levou naquela cruz apenas os nossos pecados. Ele levou literalmente cada uma das nossas enfermidades. Se servimos a Jesus, Ele é o Deus que nos sara. Deus te cura, e nós precisamos crer nisso. Ele cura câncer, Ele cura diabetes, Ele cura pressão alta, Ele cura qualquer doença que possa existir, Ele cura lepra. Quando Jesus, no seu ministério terreno, passava na porta de leprosários, não ficava nenhum sem cura. Era a pior doença daquela época, era a lepra. A mais terrível doença daquela época, da época de Jesus, era a lepra. E quando leprosos vinham diante do Senhor, eles eram curados de toda a sua lepra. Assim é o nosso Deus. Ele é Yahvé Rafá, Ele cura. Para de confiar só no médico, no remédio. Vai para a obediência e deixa Deus curar você. O texto não diz que nós não ficaríamos enfermos,
Mas o texto diz que quando enfermos, Yahvé Rafá, eu sou o que te sara. Abre aí, Cícero, para nós, 1 Samuel 1, 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Nesse texto aqui, aparece para nós, 1 Samuel 1, 3, Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Mais uma vez, o Deus que vai à frente, o Deus que passa à frente da batalha. Quando nós temos uma guerra, Deus é quem é o nosso general. Nós cantamos isso aqui hoje. O nosso general é Cristo, porque Ele é o Tsabaote, Yahvé Tsabaote, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Geralmente nós tememos o comandante do exército X. Quando alguém importante vai pronunciar, por causa de uma guerra, aparece lá o comandante do exército de Israel, o comandante do exército da Rússia, o comandante do exército da Ucrânia. O comandante do nosso exército é Jesus. Ele é quem nos comanda diante das nossas batalhas. É nele que nós precisamos confiar. É nele que nós temos que descansar. Abre aí, Cícero, Juízes, capítulo 6, versículo de número 24. Um texto também que vai se repetir, um nome que pela primeira vez aparece em Juízes 6, 24, mas depois vai se repetir ao longo da Bíblia e da história. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Yahvé Shalom, ou Adonai Shalom, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Esse nome vai perpetuar durante muito tempo ainda na história de Israel, porque Israel terá um cumprimento oficial, né? Quando um crente encontra com outro crente, o que ele fala? Graça e paz. Como bom batista eu vou usar a nossa expressão, né? Graça e paz. Ou então ele fala, por causa da cultura brasileira, evangelizada na sua maioria pelos nossos amados irmãos pentecostais, a paz do Senhor, né? Você encontra um crente, paz do Senhor, irmãos, a paz, graça e paz. Quando um judeu se encontra com outro até hoje, ele fala, Shalom Adonai, a paz do Senhor, ou o Senhor é a nossa paz. A expressão se estendeu, porque o Deus que é paz de Abraão, virou um Deus de paz para Israel. Entenda que o Deus que cuida de você é sempre um Deus de paz. Nós precisamos parar de querer guerra, causar intriga, confusão, divisão. O nosso Deus precisa ser um Deus de paz. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5, que bem-aventurados são os pacificadores. Apóstolo Paulo em Romanos 12, a partir do 9, na expressão do amor, ele vai dizer, quando depender de vós, promova a paz entre todos os homens, que haja paz. Você é crente? Tomara que lá no seu local de trabalho, você não seja motivo de briga, de intriga, né? Porque na empresa sempre tem o gerador de confusão, não pode ser você. Está amarrado, né? Você tem que ser o que promove a paz. Você não pode promover a guerra. Você não pode ser a pessoa que coloca lenha na fogueira para o assunto crescer. Você tem que ser a pessoa que vai chegar aí e resolver, porque o Deus que você serve é o Deus de paz. O Deus que cuida de você quer que você viva em paz.
João 14, João 17, Jesus fala sobre essa paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não as dou como o mundo a dá. Irmãos, nós fomos chamados para viver num lar de paz. Amém? Se Jesus entrou no seu casamento, as brigas precisam diminuir. Não sei se elas vão conseguir acabar, porque o seu lar é um lar de paz. A criação dos seus filhos tem que ser com paz, porque o nosso Deus, Ele traz a paz que excede todo entendimento, que alivia a nossa alma. Ele é Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Ele é a nossa paz. Era o que Gideão queria. Por que o Senhor é a paz no altar de Gideão? Lembra da chamada dele? Porque se o Senhor é comigo, por que eu estou malhando trigo dentro do lagar? Lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar é de guardar vinho. Você já parou para pensar nisso? Você não guarda trigo no lagar, você guarda vinho no lagar. E ele está malhando o trigo no lagar, para enganar os midianitas, porque o povo estava saqueando tudo que Israel produzia. Malhar o trigo no lagar, ele devia estar suando horrores, aquele lugar devia estar parecendo uma sauna, dificultava o trabalho 100 vezes mais, malhar o trigo dentro do lagar. O camarada está lá naquele sacrifício todo, aparece um anjo e fala assim: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo, Deus é comigo, e eu estou tendo que esconder o trigo para não ser roubado, e trabalhando dentro de um lagar. Aí Deus vira para ele e fala assim: então vai nessa tua força, porque através de você livrarei Israel dos midianitas. Quando o livramento acontece, o que Gideão queria desde o seu chamado? Paz, para malhar o trigo em paz, no lugar certo, não precisar entrar dentro de um lagar para malhar o trigo. Queria paz. O que Jesus traz sobre as nossas vidas, na nossa caminhada, é paz. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Abre aí, Cícero, para nós, Ezequiel 48, 35. Ezequiel 48, 35. Isso, Ezequiel 48, 35. 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali, Jeová Chamá, Yahvé Chamá, o Senhor está ali. Quando Deus recebe esse nome em Ezequiel 48, 35, era para ensinar que a presença dele estaria no meio do povo. Nós aprendemos que Deus cuida de nós, sabendo que Ele está no nosso meio. Deus está aqui. E Ele não está aqui por causa do Tiago. Ele está aqui porque Jesus disse que onde 2 ou 3 se reunissem em nome dEle, ali Ele estaria. Ele está aqui porque Ele disse que aonde se invocasse o nome dEle, Ele viria. Deus está no meio do seu povo. Presta atenção, não dá para ser povo sozinho, que tem uma mania agora de ser crente em casa. Não dá para ser povo de Deus sozinho. Se você está sozinho, você não é povo. Povo é mais gente. Mateus 18 é pelo menos 2, né? Então para ser povo tem que ser uns 2 ou 3. Não dá para ser um povo só sozinho. Deus está no meio do seu povo. Quando nós saímos de nossa casa e viemos à igreja, nós estamos aqui como povo de Deus. E Ezequiel ensina para nós que Yahvé Chamá, Deus está no meio do seu povo. Deus está aqui cuidando de você nessa noite. Jeremias, Cícero, Jeremias 23, versículo de número 6. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e será este o seu nome, com o que será chamado: o Senhor é a nossa justiça, ou o Senhor, justiça nossa, Yahvé Tsidkenu.
é o nome dado para Deus, em Jeremias 23:6. Quando eu cito esse versículo, essas palavrinhas hebraicas são as palavrinhas que aparecem nesse lugar como nome de Deus. Yavé Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, justiça nossa. Paulo disse: a ninguém vingueis, também em Romanos 12 a partir do 9, porque minha é a vingança, eu destruirei, diz o Senhor. Se lembra, meu irmão, que a sua justiça é Deus. Eu não separei o texto aqui porque me veio à mente agora, mas tem inclusive uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, dizendo que crente não leva as pessoas na justiça. Não é pecado. Por que nós não levamos na justiça? Porque o Senhor é a nossa justiça. A gente pode tentar arrumar alguma exceção em questões de direito, né? Eu considero errado a gente ser lesado em alguma área, e aí existem momentos extremos que você vai precisar procurar um advogado. Fecha o parêntese, cochetes, coxim e aspas, né? Porque são raríssimas exceções mesmo. Porque em todas as vezes nós precisamos crer que a nossa justiça vem de Deus. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não ria do seu irmão quando ele pagar por aquilo que ele fez de errado. Só coloca nas mãos de Deus e creia que a justiça será feita pelo Senhor. É assim que Deus te abençoa. Deixa Deus fazer justiça. Ah, pastor, mas fulano de tal me prejudicou. Ora, entrega a Deus mesmo. Não é oração do mal não, né? Senão tem que tomar cuidado, senão vira oração do mal. Fala: Senhor, toma o Zezinho nas suas mãos, ele me injustiçou, faz dele o que o Senhor quiser. Não fala mais nada não, porque senão você começa a pedir para fazer coisa errada, né? Então, Senhor, está nas suas mãos. Deixa Deus fazer justiça. Entrega para o Senhor, porque Ele é Tsidkenu, a nossa justiça. Para a gente finalizar, Isaías 7:14, talvez o nome de Deus que mais vai nos chamar a atenção no Antigo Testamento, para a gente finalizar. Isaías 7:14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Nós cremos que Deus cuida de cada um de nós aqui nessa noite, porque Ele está conosco. Ele esteve conosco fisicamente na pessoa de Jesus e continua conosco na presença do Espírito Santo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não te abandona. Ele está com você todos os dias, sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se coloque de pé, enquanto o pessoal vai cantar aqui mais uma canção. Amém? Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Qual manifestação do Senhor você precisa hoje? Qual desses Yavés, né? O Senhor precisa se revelar a você, se fazer conhecido a você nesse dia. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Ele está aqui lutando, batalhando por você. Ele é o Emanuel, o que está com você, o que não te abandona. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quando o pessoal do louvor canta ao Senhor mais essa canção, ore a Deus nesse momento. Fala para o Senhor aí: seja a minha cura, seja a minha bandeira, seja, Senhor, meu refúgio, seja a minha paz.